mais da Coding Rights. Obrigada. Agradeço a Joana Varon pela sua contribuição e passo agora a palavra ao professor Tiago Luiz Santos Sombra, da Universidade de Brasília. Bom, boa tarde a todos. Quero dizer que eu não sou do CTS, é importante registrar hoje na mesa, então tem uma visão um pouco, infelizmente, mas tem uma visão um pouco diferente. Eu pretendo falar tanto de uma perspectiva de quem advoga na prática na área de proteção de dados, quanto quem tem uma formação acadêmica e atua com esse tema. Então, em algum momento, vocês vão observar que há uma mescla das duas questões. Eu faço questão de deixar muito claro, afinal de contas, numa casa representativa, é importante que se saibam quais são as perspectivas que estão aqui em jogo. Bom, o primeiro ponto diz respeito à percepção dessa economia de dados, né? A gente tem uma ideia de que nós estamos numa economia dirigida por dados, o Bruno mencionou bem, mas uma perspectiva que envolve cada vez mais, em virtude do compartilhamento, uma mudança da perspectiva de uma camada física ou lógica, em que essa fluidez fará com que nós tenhamos cada vez menos liames bem definidos ou linhas bem delimitadas entre fronteiras. De maneira que uma das grandes questões que se discute é como a mudança que isso vai causar na perspectiva da imputabilidade. Quem é que está sendo responsável pela transferência do dado? É uma empresa ou é o próprio indivíduo que está conduzindo esse processo? Então, a própria ideia de imputabilidade muda nessa perspectiva da economia compartilhada. A gente tem dois grandes teóricos aí que estudam esse tema. Um deles é um professor indiano, o Arun Sundararayan, e a professora Juliet Shore, uma socióloga, que basicamente tem mostrado como essas perspectivas têm refletido nas relações de trabalho, nas relações econômicas, nas relações de consumo. Na semana passada, a convite do MCT, que eu falei um pouco dos impactos dessa economia nas relações de emprego e como ela tem mudado, por exemplo, as formas de remuneração e as formas de contratação, onde a intermediação e a comissão passam a ser formas de remuneração e de emprego muito mais frequentes do que as próprias modalidades tradicionais de emprego. Mas só para entrar num ponto que eu queria abordar, eu acho que a gente tem que partir de dados empíricos muito concretos. O primeiro deles é o dado da última PNAD de 2015, que mostra que basicamente 49,9% da população brasileira, de 10 anos em diante, faz pelo menos um acesso à internet num lapso que foi medida a pesquisa, o que varia pelo menos aí em uma semana. Isso é uma mudança de comportamento expressivo que tem se verificado nos últimos tempos. E o mais interessante é identificar como essa forma de acesso ocorre. Dentro da pesquisa da PNAD, ela mostrou que, basicamente, 57,3% da população brasileira faz o acesso à internet por celular ou tablet, enquanto 53% só por celular, 17% só por tablet, por televisão apenas 2% e por outros equipamentos 0,7%. Isso é um dado interessante porque mostra como a mudança de comportamento se reflete no próprio acesso à internet ou na forma como isso vai repercutir, daqui a pouco eu vou falar, no PIB per capita, ou seja, como a banda de acesso à internet tem um reflexo no PIB per capita e na distribuição. Esse é um gráfico muito importante que também tem um dado que contempla um pouco essa avaliação. Esse é um gráfico da consultoria McKinsey, mostrando basicamente quais são os principais tráfegos de dados ao longo do planeta. E vejam que o curioso aqui, os dados mais largos mostram que o fluxo ocorre essencialmente entre a União Europeia e Estados Unidos, onde a gente tem um acordo bilateral, aí, o Privacy Shield, que é o acordo que substituiu o anterior, o Safe Harbor, mostrando que efetivamente é uma troca de dados constante. E a América Latina está aqui embaixo, isolada, onde só recebe basicamente um fluxo que ocorre relacionado a Estados Unidos. E isso a McKinsey quantificou em perda econômica posteriormente. Então, esse acho que é um dado muito expressivo que mostra como nós temos perdido oportunidades de negócio, mas também proteção de direitos, porque, no fim das contas, se não há um dado que mostra claramente, esses direitos estão sendo violados ou esses dados estão sendo trocados e não estão sendo computados ou dimensionados. Bom, o segundo ponto mostra a mudança desse comportamento e como isso vai repercutir na transferência transnacional. Vejam, hoje no Brasil, praticamente 75% da região norte do Brasil só faz o acesso à internet por meio de celular, segundo o dado da última PNAD. A região sudeste, ela fazia esse acesso com 19,2%,
frente a uma média nacional de 17,2%, mostrando que, enquanto no Brasil como um todo o uso do microcomputador é uma frequência, a região norte basicamente só faz acesso de internet por celular. E aí é um dado curioso, porque a gente vai ver quando a Anatel multa uma empresa como a Oi, por ela não instalar equipamentos de orelhão na região norte, como o regulador atua de uma forma totalmente sem sentido. A população inteira faz o acesso por celular, mas a empresa é obrigada a instalar equipamentos de orelhão, que custa muito mais do que um chip pré-pago, por exemplo. E aí o curioso nessa ideia, dessa perspectiva de transferência, são alguns outros dados que são mostrados com um reflexo da transferência à luz da possibilidade do acesso. Vejam, a América Latina ela tem basicamente um perfil de exportador de commodity. Só que esse perfil tem mudado a cada dia que passa para um perfil de exportador de serviços. O eBay quantificou basicamente um dado que é muito interessante. Cerca de 100% das empresas que atuam online conseguem atingir até 28 países ou mercados de consumo, ao passo que apenas 18% das empresas offline conseguem atingir essa mesma porcentagem. O tempo de incubação de uma empresa online, ele chega a ser muito menor do que uma empresa que só atua exclusivamente offline, mostrando que a capacidade dela de inserção no mercado de trabalho acontece com muito mais velocidade. E aí, dentro dessa perspectiva da transferência, um dado interessante também da McKinsey de 2011, a McKinsey quantificou que cerca de 10% do produto interno bruto do Brasil, China e Índia foram impactados exclusivamente pela internet e pela transferência internacional de dados. E isso tinha uma expressão ainda maior quando se quantificava a modalidade de banda e a modalidade de telefonia que se tinham acesso. Por quê? Porque dentro da perspectiva do PIB per capita, a renda familiar era maior, aonde a banda de acesso era maior, mostrando basicamente que é uma relação direta aí entre acesso à internet e a forma desse acesso. A Deloitte, em 2012, ainda mostrou que a simples possibilidade de dobrar o uso da banda pode ainda repercutir em 0,5% do PIB per capita no Brasil, gerando mais oportunidades de emprego e negócio, enquanto uma ampliação, uma melhora da infraestrutura de acesso ou de conexão poderia impactar em até 13% do produto da América Latina. Agora, qual é a grande perspectiva aqui? E aí o ponto é, a grande perspectiva da América Latina e o desafio é essa dificuldade, aquilo que o professor Christopher Kuhner, que é um dos grandes pensadores, um dos grandes acadêmicos da área de transferência internacional de dados, fala que é a impossibilidade de transmissão ponto por ponto dentro de uma economia globalizada. A transferência se dá em grandes massas e ela só faz sentido quando ela ocorre em grandes massas de transferência de dados. Mas ela só ocorre dessa forma por conta de uma perspectiva de ubiquidade. A ubiquidade da transferência e uma mudança do papel da territorialidade. Eu não consigo mais saber, se eu for mandar uma mensagem para o senador Orlando Silva, se essa mensagem transitou exclusivamente pelo território brasileiro ou se ela vai ter transitado por um outro lugar. De maneira que a própria definição do que seria aqui o local de transmissão e de recepção varia também. E aqui uma das grandes questões que é colocada, inclusive por um dos grandes advogados que atua nessa área, um espanhol chamado Eduardo Ustaran, talvez um dos grandes nomes aí que atua na União Europeia. Ele sempre diz, olha, a gente cada vez mais vai ter uma dificuldade na transferência internacional de dados de realizar a imputação e a definição da aplicação da sanção por uma autoridade de proteção de dados, porque eu não sei de onde ele foi transmitido, onde ele recebeu, quem era a empresa responsável por obter a certificação e a chancela, por que órgão regulador e qual o papel que o usuário teve nesse processo de imputação da transmissão dos dados. Bom, e essa ideia da imputação, ela tem uma relação muito importante também com esse crescimento que os próprios indivíduos têm no papel deles de transmissão ou no papel que eles desempenham nessa cadeia da transferência dos dados. Nós não podemos considerar esse processo só como um processo entre empresas. Ele não ocorre exclusivamente dessa forma. O indivíduo faz ou com consciência, ou com consentimento, ou de alguma forma que o também coloca dentro da cadeia, de maneira que faz com que nós tenhamos que investigar também que tipo de influência ocorreu, que tipo de externalidade ocorre em cima de um comportamento deles aqui. Eu gosto de trazer alguns exemplos dessa transferência internacional a partir de duas perspectivas. A primeira do Data Analytics e outra do Big Data. Ele não ocorre apenas entre empresas e a relevância dele se dá muito maior
em outros setores. Eu trouxe um exemplo muito claro de um programa da ONU, em que a ONU faz toda uma avaliação a partir de analytics de programas de proteção de populações vulneráveis. A definição de alocação de recursos da ONU é feita a partir desse programa, e o número e a definição de metas e divisão por ano ocorre a partir dessa percepção. Isso só é possível com que a ONU receba esses dados a partir de determinadas chancelas e protocolos que são definidos internacionalmente. Agora, é óbvio que quanto mais eu aumento esse tráfego, mais eu tenho um risco de comprometimento de privacidade e de proteção de dados, de maneira que uma coisa que o Danilo falou talvez se torne muito importante, que é a definição de padrões entre países e organismos internacionais. A ONU ela tem um protocolo muito claro de como ela recebe, mas não necessariamente quem envia tem um protocolo próprio definido de como vai realizar isso em operações com terceiro. Eu dou um exemplo muito claro do Walmart. O Walmart, por hora, realiza basicamente 1 milhão de transações comerciais de consumidor no mundo todo. Se nós imaginarmos que a empresa tem que se proteger adotando protocolos próprios e código de condutas, isso torna um pouco mais claro a percepção de ética que a empresa desempenha na tentativa de preservar aqui a privacidade e proteger esses dados. Mas o que é basicamente a transferência internacional? Faz sentido discutir isso? Faz, por uma razão muito simples. Eu disse que a ubiquidade e a imputação vão mudar muito a forma como nós vamos encarar a transferência. Porque não necessariamente o fato de eu transmitir uma mensagem para o deputado Orlando Silva no Brasil significa que essa mensagem transitou exclusivamente pelo território brasileiro, embora o Marco Civil, lá no artigo 11, vai ter uma percepção mais abrangente de o dado ter sido captado aqui, processado aqui, ou por uma pessoa jurídica fora do Brasil. Então, mas é importante que se entenda exatamente como essa transferência vai se dar. E ela ocorre por meio de operações específicas entre indivíduos ou entre corporações localizadas em países distintos com as mais diversas finalidades. Eu trago alguns exemplos. A Autoridade Canadense de Proteção de Dados ela atravessou um grande problema recentemente no que diz respeito à troca de dados de companhias aéreas dos bilhetes aéreos. Isso foi um problema muito sério, porque ela tinha que estabelecer um padrão de troca de dados com o governo americano, que tinha um protocolo de troca de dados de passageiros completamente diferente, por questões de segurança. Nós temos um caso prático que ocorreu dentro da Lava Jato, em que a Força Tarefa tem trocado dados de investigação com a Suíça e fez protocolos direto com a Suíça. Eu antes era procurador do Estado de São Paulo e trabalhei diretamente num caso de recuperação de dinheiro da Suíça, de um parlamentar que foi condenado. E só foi possível que isso acontecesse, essa troca de dados, porque havia protocolos de troca entre instituições financeiras muito claros no Brasil e na Suíça, de maneira que, quando se tentou até alegar a nulidade de uma prova como essa, se disse, não, aqui é um protocolo a ser observado, que mostra a integridade da prova e a reconstrução do caminho como ela foi obtida. E, por último, eu gosto sempre de enfatizar a deputada Bruna Furlan, que é presidente de uma frente parlamentar de comércio internacional, de relações internacionais. Presidente da Comissão de Relações Internacionais. Exatamente. O Brasil foi um dos últimos signatários da CISG, da Convenção das Nações Unidas para a troca de mercadorias e produtos. O último na América Latina e um dos últimos no mundo como um todo. Se nós imaginarmos a troca que envolve entre empresas como eBay, Alibaba, Mercado Livre, Decolar.com, isso só é possível porque o Brasil se tornou signatário e tem um ambiente estável. Agora, é extremamente incongruente um país como o Brasil ser signatário de uma convenção como a CISG, mas não ter um protocolo definido, ter uma lei de acesso à informação primeiro do que uma lei de proteção de dados, de maneira que não consegue estabelecer padrões claros de transações comerciais em âmbito global e a troca desses dados que vão envolver basicamente esse modelo. Bom, e aqui a gente tem basicamente um fenômeno binário. Eu gosto de dizer que o Brasil ele ainda está preso numa cultura ainda um pouco antiquada de regulação. A gente vive num modelo de regulação binária, permitir, proibir. Então, tem que proibir o Uber ou permitir. Tem que proibir, bloquear ou desbloquear. Nós não conseguimos chegar a um modelo regulatório que transcenda e que consiga extrair o que há de melhor desses serviços disruptivos, convergentes, aí, digitalizados. E por que eu digo isso? Porque, basicamente, o mundo todo tem caminhado dentro de 3 modelos regulatórios e flertando com um ou outro ocasionalmente. A gente tem um modelo de autorregulação que é muito
característico do modelo americano. Os Estados Unidos têm um papel muito forte na autorregulação. A União Europeia já segue um outro modelo, que é o modelo de corregulação. E o Brasil ainda está preso no modelo em que quem regula é o Estado, é a agência estatal e só pode ser assim. Como se só o Estado fosse o coadjuvante, ou o ator principal, o único, o dono da bola em todo o processo regulatório. E no âmbito da tecnologia da informação, o Estado tem perdido cada vez mais o papel nesse processo regulador. E alguns exemplos claros disso, tanto o projeto de proteção de dados como o Marco Civil começam a apresentar. E eu gosto de trazer alguns exemplos aqui. O primeiro deles é o Privacy Framework da OCDE. A OCDE estimula práticas de corregulação. Nós temos vários princípios bem definidos de Privacy Law Guidelines, em que se define códigos de conduta, certificações, normas corporativas vinculantes, e essas normas são chanceladas numa determinada autoridade e, a partir de então, o controle é feito. Uma delas é feita pelo FTC na seção número 5, a gente chama de Section 5, em que o FTC simplesmente faz aquilo que a gente chama de Private Enforcement. Ele diz o seguinte, me dá o teu código de conduta, me dá a sua certificação, as suas normas corporativas vinculantes. Se eu chancelar, você está assumindo perante mim um compromisso de que vai seguir aquilo. E eu vou te punir exatamente na medida daquilo em que você se comprometeu comigo em cumprir. Então, o FTC tem sido um dos órgãos que tem mais conseguido tutelar a proteção do consumidor a partir de uma perspectiva regulatória inversa, que é de atuar em complementação àquilo, ou de estabelecer normas gerais àquilo que deve ser o papel da iniciativa privada. Se o Estado não consegue acompanhar todo o processo de inovação, ele pode ficar numa zona confortável de estabelecer padrões normativos gerais e dar à iniciativa privada a condição de ela submeter aquilo que ela tem inovado, obter a sua chancela e, a partir de então, assumir compromissos de comportamento. O segundo exemplo de corregulação interessante ocorre com o Privacy Shield, entre empresas americanas e europeias que obtêm certificações para poder realizar essas transações internacionais. Isso ocorre entre empresas americanas e europeias, mas e entre empresas europeias, entre elas, quando atuam em outros países de outros continentes ou com outros corporativos? Bom, quando envolve a troca de dados entre empresas europeias em outros países, aí o que tem se utilizado são as normas corporativas vinculantes, ou Binding Corporate Rules. E, por incrível que pareça, deputado Orlando Silva, o Brasil está tão atrás nesse processo, que, por incrível que pareça, várias empresas europeias, nós estamos em meados de junho, a GDPR vai entrar em vigor em maio de 2018, mas as empresas europeias já têm vindo ao Brasil para obter uma espécie de consulta no sentido de que as suas normas corporativas vinculantes, que foram homologadas na autoridade europeia, estariam, de algum modo, de acordo com o cenário normativo brasileiro. Eu já tive, desde o início do ano, quase 6 consultas de empresas do setor automobilístico, de empresas do setor farmacêutico, querendo que simplesmente diga, olha, quais são os órgãos reguladores no Brasil? E aí eu sempre digo, olha, a regulação é fragmentária. Eu posso ter desde uma participação da CVM, como aconteceu no caso de vazamento de dados da XP Investimentos, em que não há uma relação direta de proteção de dados, mas a partir do momento em que a empresa foi atacada, os dados foram comprometidos, aquilo tem uma repercussão no valor das ações e é um fato relevante para o mercado, a empresa tinha que ter comunicado à CVM. Pode acontecer com o CAD, tem acontecido várias vezes em alguns casos, como pode acontecer, e o que tem mais acontecido, com o COAF. O COAF notificando várias entidades que trocam dados entre instituições financeiras para que prestem esclarecimentos da hipótese de repercussão dessas trocas para fins de lavagem de dinheiro, o que tem acontecido, sobretudo, com instituições de pagamento online. Então, vejam, nós temos algumas figuras que estabelecem esse modelo de corregulação de uma forma muito interessante, o Privacy Shield, o Umbrella Agreement, as certificações, as cláusulas tipo e as normas corporativas vinculantes. Mas como é que ocorre o cenário na América Latina? Na América Latina, o Uruguai talvez seja um dos países que está mais na vanguarda. O artigo 23 da Lei de Proteção de Dados do Uruguai prevê como ela deve ocorrer. A Argentina, desde 2000, na sua lei também estabelece. E aí o curioso, com base no que o Danilo falou, a Argentina, em novembro de 2016, editou um regulamento, a disposição 60 de 2016. E esse é o caso mais emblemático de como o Brasil está atrás do mundo inteiro. A Argentina, apesar do protocolo que o Danilo assinou e que desencadeou esse projeto de dados, ela diz que ela só reconhece como países que asseguram uma proteção adequada a União Europeia, os países do Espaço Econômico Europeu,
a Suíça, Jersey, Ilhas Mans, Ilhas Faroe, Canadá, Andorra, Nova Zelândia, República Oriental do Uruguai e Estado de Israel. Não vi aqui Brasil. O Brasil não é reconhecido pela Argentina como um país que dá adequada proteção de dados para fins de troca desses dados. E aí, só por curiosidade, a autoridade argentina... Deputado, só mais um... A autoridade argentina está tão à frente que a própria autoridade argentina disponibiliza um modelo padrão de contrato de transferência internacional de dados. Qualquer empresa imprime este contrato, ou qualquer usuário, preenche os dados, submete já online à sua autoridade de proteção de dados. O contrato é muito simples, basicamente são esses os termos dele que são colocados aí. E eu, na semana passada, na GV, em São Paulo, fui chamado para falar um pouco de tributação de cloud, deputado. E aí é interessante como essa história do modelo maniqueísta e binário brasileiro de regulação deixa a gente a par e atrás do mundo como um todo. Enquanto nos Estados Unidos se preocupa cada vez mais em entender quais são os modelos de cloud que são oferecidos, né? A gente tem basicamente 3 modelos de infraestrutura, e a forma como os americanos têm tributado os serviços que são oferecidos, a gente está mais preocupado em discutir bloqueio, em discutir baleia azul, enfim, coisas que talvez, não é que não são importantes, mas existem outras coisas que também precisam ser discutidas simultaneamente. Como nós extraímos as melhores práticas de proteção, tanto de direitos como de fomento da inovação. A tributação de nuvens é um dado importante, mas um outro dado muito relevante é a forma como, por exemplo, dados da administração pública são organizados no Brasil. O TCU já tem um acórdão em que o ministro Benjamin Zimler diz como a administração pública deve realizar licitação para a contratação de clouds. O Ministério do Planejamento já editou um manual de boas práticas para a forma como os municípios e os órgãos públicos devem contratar cloud computing e como esses dados devem ficar hospedados no Brasil como forma de evitar alguns riscos de comprometimento. Agora, isso gera percepções um pouco estranhas, como, por exemplo, como fazer uma licitação de um serviço de cloud computing, quais são os critérios de uma elegibilidade, a ponto que o Ministério Público possa entender por que uma empresa A oferece um serviço melhor do que uma empresa B. E aí, para finalizar, basicamente, eu disse ao deputado Orlando Silva, a GDPR ela tem no artigo 44, que vai entrar em vigor em maio, uma percepção muito mais ampla do que aquela que a gente está analisando em torno dos nossos 3 PLs. O 4060 não diz basicamente nada, o 5276 contém uma omissão, porque ele não fala, por exemplo, em organismo internacional, que é muito importante. Imagina uma entidade como Médicos Sem Fronteira, imagina uma entidade como Transparência Internacional. Como é que uma entidade dessa não pode receber dados do governo brasileiro? Uma entidade como a WWF, que desempenha um papel tão relevante. Então, organismo internacional deveria estar incluso também aqui. Agora, não só isso é um problema. A forma como a responsabilidade civil foi tratada é um problema ainda mais grave, porque nós temos lá um artigo 31 e 32 falando de guidelines de responsabilidade na seção 2. Lá no final, dentro de transferência nacional de dados, nós vamos ter a previsão de responsabilidade objetiva e solidária, e depois nós vamos ter um outro capítulo falando inteiro de responsabilidade. Quer dizer, nós temos uma série de dispositivos sem uma uniformidade clara de linguagem e de regime jurídico, tratando de responsabilidade, quando poderiam, de repente, ficar todos numa disposição geral de responsabilidade que prevesse todas as hipóteses e evitasse comprometimentos e riscos de interpretação que pudessem aí atrapalhar a própria aplicação do PL. Eu estava comentando com o deputado Orlando Silva que eu fiz um período de internship na AICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, talvez a mais incisiva, a mais dura. Hoje, por exemplo, num caso como o que o Danilo mencionou, a AICO deu uma multa de 150 mil libras numa empresa que vazou dados sensíveis, como um número de telefone ou coisa do gênero. De modo que eu acho que a Autoridade de Proteção de Dados ela é, na minha opinião, quase que a maior preocupação e a parte mais relevante desse processo, tanto para a perspectiva da inovação, quanto para a perspectiva da proteção de direitos. Por quê? A regulação fragmentária que nós temos hoje, ela é ruim sob todas as perspectivas. Todas as perspectivas. No cenário da América Latina, nós temos 2 grandes exemplos. Eu acho o Uruguai um país invejável nesse processo. A Autoridade de Proteção de Dados é uma autoridade forte, autônoma, com um desempenho cada vez mais crescente. A lei tem uma margem que comporta ainda uma atualização, mas o Brasil, com um órgão fragmentário, com a possibilidade de órgãos como Senacom, COAF, CVM, CAD,
regulando de forma indireta esse tema, não é o cenário ideal. O ideal é que nós tenhamos efetivamente um órgão concentrado, definido, que possa dar respostas claras, objetivas, de tutela e preservação de um ambiente normativo muito claro. Deputado, basicamente eram essas as minhas considerações. Agradeço ao professor Tiago. Toda vez